Olá! Será que você pode beber álcool se você tem diabetes ou pré-diabetes? E qual o melhor horário e quantidade e tipo de álcool? E quais deveriam ser evitados? Porque você deve imaginar que nem todas as bebidas alcoólicas são iguais quando se trata de diabetes. Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Será que você pode beber álcool se for diabético? E quais os riscos para quem tem problema de resistência insulínica, pré-diabetes ou diabetes? Então fique atento! Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal, se você não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde, e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas por WhatsApp, Facebook, Telegram. Vamos levar informação de qualidade para a maior parte das pessoas. Então compartilha aí e me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? Tem vontade de beber alguma coisa, mas sente medo por causa da sua glicemia? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, normalmente tem que cortar alimentos e bebidas que podem afetar o nível de açúcar do sangue. Mas será que o álcool tem que ser uma dessas bebidas que você deve fugir? Não exatamente. Porém, as pessoas com diabetes precisam ter cuidado extra com o álcool. Muitos diabéticos podem consumir bebidas alcoólicas com segurança, desde que seja com moderação. E acredita ou não, pode trazer até alguns benefícios. E eu vou falar deles já já. Como seu corpo processa o álcool? Você sabe? Vamos imaginar que você bebeu uma cerveja. A cerveja vai cair no seu estômago. Agora, o próximo passo depende do que está lá dentro do estômago. Se tem comida ou você está com o estômago vazio. Se você comeu antes, o piloro, que é a última porção do estômago, age como uma válvula e vai estar fechada para que o alimento que você comeu possa ser digerido antes de passar para o intestino. Por isso que quando você bebe com o estômago cheio, você não vai sentir os efeitos do álcool tão rapidamente, porque o álcool vai ficar preso no estômago com o resto da comida e o estômago tem uma superfície menor que o intestino e vai ser absorvido mais lentamente. Agora, se você estiver em jejum, o piloro vai estar aberto, a porta vai estar escancarada e a cerveja vai direto para o intestino delgado, onde tem uma superfície bem maior e o álcool vai ser absorvido mais rapidamente, caindo na corrente sanguínea. E qual é o órgão que limpa o sangue? O fígado. É ele que vai metabolizar o álcool. E aí que começa o problema para quem tem diabetes. Por quê? O fígado não serve apenas para metabolizar toxinas, mas também armazena glicogênio. Quando os níveis de açúcar do sangue caem muito, o fígado converte o glicogênio em glicose, trazendo os níveis de açúcar de volta ao normal. Enquanto o fígado está lidando com o álcool, ele não vai conseguir converter o glicogênio em glicose, podendo causar hipoglicemia. E está aí um dos motivos de, no pronto-socorro que abusou do álcool, receber glicose na veia. Ah, então o álcool pode causar hipoglicemia? Sim, mas ele também pode causar hiperglicemia, que é o aumento dos níveis do açúcar do sangue. O uso regular e prolongado de álcool aumenta a resistência insulínica e obesidade, principalmente a pior de todas, a abdominal. Por quê? Todo álcool tem cerca de 7 calorias por grama. Então, mais que carboidratos, são 4 calorias por grama, e um pouco menos que gordura, que são 9 calorias por grama. E quando o fígado metaboliza o álcool, ele vai converter em gordura. Então, esses dois fatores, obesidade e resistência insulínica, aumentam os níveis de açúcar do sangue. Exatamente por isso que aconselhamos o uso de álcool em pouca quantidade, ou mesmo evitar o álcool para aqueles que têm diabetes ou pré-diabetes, porque pode descontrolar o açúcar no sangue, tanto hipoglicemia quanto hiperglicemia. Então, os riscos de beber álcool superam quaisquer benefícios? Não é bem assim, especialmente vinho tinto e durante o jantar. Mas você não deve ultrapassar 150 ml. E sabemos que as taças vêm aumentando de tamanho com o tempo. Beber vinho no jantar pode ajudar a prevenir o diabetes tipo 2. É isso que apontou uma pesquisa preliminar apresentada na Conferência de Saúde Cardiometabólica 2022 da American Heart Association. Eu, particularmente, não bebo nada de álcool. Nem vinho tinto, nem cerveja, nem nada, porque eu sei que o álcool pode ser deletério. Os estudos anteriores se concentraram em quantas pessoas bebem e tiveram resultados distintos. Nesse estudo, os pesquisadores focaram no vinho tinto e junto com comida. Os pesquisadores usaram os dados de mais de 312 mil adultos que se autodeclararam bebedores regulares de álcool. E eles acompanharam esses participantes por mais de 11 anos.
nesse período, cerca de 9.000 pessoas desenvolveram diabetes tipo 2. A análise dos dados descobriu que o vinho nas refeições estava associado a um risco menor de 14% de diabetes tipo 2 do que beber sem comida. Esse benefício estava ligado ao consumo de vinho versus outros tipos de álcool. Então, quem sabe, se você beber no máximo 150 ml de vinho no jantar, possa diminuir seu risco de se tornar diabético. Quem sabe? Porque eu vejo um problema nesse estudo. O consumo de álcool foi autorrelatado e sabemos que isso não é bem confiável. E também a correlação não significa causa. Mas quais os possíveis benefícios do vinho tinto? Alguns dados sugerem que o vinho tinto pode ser bom para quem tem pré-diabetes ou diabetes. Volto a enfatizar, no máximo 1 taça de vinho por dia. Umas pesquisas prévias sugerem que as pessoas que têm diabetes tipo 2 e bebem alguma quantidade moderada de vinho têm menor mortalidade. E a dieta mediterrânea está aí, votada ano após ano como a melhor dieta do mundo. Eles sugerem que vinho tinto com alimentação. Então, quem sabe o vinho tinto possa ser um marcador para uma alimentação saudável, ou quem sabe quem bebe com moderação relaxa um pouco e tenha menos estresse, ou pelas próprias propriedades do vinho que ajuda no diabetes. Tem estudos mostrando que beber vinho tinto pode melhorar a resistência insulínica ao invés de piorar, como na grande maioria dos outros tipos de bebidas alcoólicas. Outros benefícios para a saúde, tanto para as pessoas com diabetes quanto para a população em geral, devido ao seu alto teor de antioxidantes, especialmente resveratrol, pode melhorar os marcadores de doenças cardíacas como fibrinogênio e proteína C reativa e reduzir o risco de complicações relacionadas ao diabetes, como a retinopatia diabética, que danifica os vasos sanguíneos nos olhos, além de melhorar o colesterol bom, o HDL. E junto com uma refeição, pode ser mais benéfico, justamente devido ao pilório estar fechado, que faz com que absorva o álcool mais lentamente. Quais as 6 piores bebidas alcoólicas para quem tem diabetes? Primeiro, coquetéis. Geralmente são muito ricos em açúcar, leite condensado, portanto, tente evitá-los a menos que você mesmo esteja fazendo. Margueritas, piña colada e caipirinhas. Todos esses têm muitos carboidratos, então o diabético deve evitar. Vinhos doces como o vinho do Porto, Xerez, Vermute também são ricos em carboidratos e devem ser evitados. Licores cremosos como Baileys Irish Cream, Amarula, são muito ricos em carboidratos. E agora você deve estar se perguntando, e cerveja pode? Beber não mais que 2 latinhas pode ser perfeitamente seguro para pessoas com diabetes. Porém, cerveja tem muito carboidrato e engorda especialmente a barriga. E vinho branco? O vinho branco não tem resveratrol, então não traria os mesmos benefícios do vinho tinto, além de uma pesquisa achar evidências que vinho branco pode aumentar risco de melanoma. E as bebidas destiladas? Elas são geralmente mais fortes e com alto teor alcoólico, vodka, uísque, cachaça, tequila, rum. Normalmente não tem carboidratos e as calorias vêm apenas do álcool. Por esse lado, são melhores que cerveja ou outras bebidas alcoólicas açucaradas, mas você deve prestar atenção na hipoglicemia. E talvez essas bebidas possam subir sua glicose. Importante, coma antes para evitar beber com o estômago vazio. Beba água para evitar desidratação. Evite beber se seu açúcar do sangue estiver baixo. Monitore o açúcar do sangue regularmente, antes, durante e depois de beber. E preste atenção se você toma algum remédio, pois o álcool pode interferir com ele, cortando o efeito ou aumentando o seu efeito. Limite a palavra-chave. Se você é diabético, não pode exagerar no álcool. Sabe-se que o excesso do álcool pode resultar em problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Problemas físicos, aumenta o risco de cirrose, fígado gorduroso, úlcera, câncer, distúrbios neurológicos, como déficit sensorial, neuropatia alcoólica, tremores, convulsões, delirium tremens, demência, osteoporose, aumenta o risco de acidentes, acaba com famílias. A lista é longa. Por isso, será que eu mudaria minha visão de álcool sabendo que o vinho tinto pode reduzir meu risco de ter diabetes? Nem um pouco. Vou continuar evitando álcool, inclusive vinho tinto. E você também não deve mudar. Se você tem baixo risco de diabetes e não bebe, não tem sentido começar a beber, assim como se você for diabético e não bebe, não deve começar. Isso não deve ser desculpa. Existem outras maneiras de prevenir o diabetes e no nosso canal temos inúmeros vídeos falando como evitar e até como reverter o diabetes.
Vou dar 10 dicas que acho importante, bem rapidinho, para você controlar melhor seu diabetes. 10ª dica, durma direito. Uma noite mal dormida aumenta o cortisol, você come errado, vai querer comer mais açúcar, mais bobagem, para ter mais energia, vai ter mais fome, piora a resistência insulínica. Já falei no outro vídeo, dormir mal é uma bomba para diabetes. Então durma entre 7 e 9 horas todas as noites, com o mínimo de ruídos e claridade possível. Dica número 9, mantenha-se hidratado. Quem tem diabetes corre mais risco de desidratação. Beber bastante água pode ajudá-lo a manter seus níveis de açúcar no sangue mais controlados. 8ª dica, coma mais fibras. As fibras retardam a absorção de carboidratos, evitando o pico de glicose no sangue, especialmente as fibras solúveis, que tem no feijão e na maçã. 7ª dica, melhore sua flora intestinal, comendo alimentos ricos em pré-bióticos, alho, cebola, aspargos, fibras, e probióticos, como iogurte, kefir, chucrute, kimchi, visto que eles reduzem a inflamação e a resistência insulínica. 6ª dica, fique de olho nos seus níveis de açúcar do sangue. Nem hipoglicemia, nem hiperglicemia fazem bem para você. 5ª dica, come mais alimentos que contêm magnésio e cromo. Quais alimentos contêm magnésio? Folhas verdes escuras, como a espinafre, couve, sementes de abóbora, sementes de girassol, batata doce, amêndoas, castanha de caju, grãos integrais, lentilhas, feijões, abacate, banana, especialmente a banana ouro. E o cromo, novamente, grãos integrais, frutas como maçã e banana, brócolis, alface, batatas, feijões e nozes. 4ª dica, reduz o estresse da sua vida. Altos níveis de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, glucagon, impedem com que seu pâncreas funcione corretamente. 3ª dica, faça exercícios físicos, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Atividade física ajuda a perder peso, a reduzir o estresse, aumenta a sensibilidade à insulina. O aumento da sensibilidade à insulina significa que suas células podem utilizar com mais eficiência o açúcar do seu sangue. 2ª dica, reduz os carboidratos da sua dieta. Muitos estudos também mostram que comer uma dieta baixa em carboidratos ajuda a reduzir os níveis de açúcar do sangue e evitar picos de glicose. Uma dieta low carb pode ser benéfica para você, mas também não pode ser extrema. Não corte os carboidratos que fazem bem, como frutas e verduras. Pode maneirar, mas não banir do seu cardápio, pois esse tipo de comida é nutritiva e a longo prazo vai lhe proteger. E minha dica número 1, perca peso. A obesidade é o principal fator de risco no desenvolvimento de diabetes tipo 2. A gordura, especialmente a visceral, aumenta a resistência insulínica, inflamação e com o tempo seu pâncreas não consegue mais produzir a insulina que deveria e ele pode falir. Por isso perder peso é tão importante para um diabético. Então realmente você não precisa do vinho tinto. Se você aprecia o vinho e tem uma tendência a diabetes ou mesmo tem glicemia alterada, lembre sempre da moderação. Gostou do vídeo? Agora você aprendeu que nem todo álcool é igual para diabético? Espero que sim. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 sugestões aqui ao lado. As 10 melhores frutas para diabéticos e as 5 que você deveria evitar. Tudo a ver com o vídeo de hoje. E minhas 5 dicas de como reverter o pré-diabetes, diabetes tipo 2, naturalmente. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.